a vida ficou cada vez mais conveniente. E ainda que isso, em algumas formas, melhorou bastante a qualidade de vida, acesso à informação, desenvolvimento tecnológico, por outras, diminuiu a nossa necessidade ao movimento. Só que o movimento é uma necessidade para o corpo. Então foi a partir da Revolução Industrial que você começou a ver problemas como obesidade, ou diabetes, ou doenças cardiovasculares, inclusive coisas como demência, Alzheimer ou mal de Parkinson, que são coisas que não eram predominantes na população antes da vida mais conveniente, quando teve menos movimento. A gente diminuiu a necessidade de prover uma necessidade do corpo, que é o movimento. E aí você vê os resultados dessas coisas. Por exemplo, a gente sabe que as pessoas que passam mais de 8 horas sentadas por dia têm o dobro de chances de contrair uma coisa como diabetes. Aí você tem problemas como a sarcopenia, que é a perda de massa muscular depois dos 30 anos, que acontece a cada ano, quando você não usa os músculos, que lá na frente vira em problemas metabólicos, ou lá na frente vira em fratura óssea, ou lá na frente, quando você fica mais velho, ela rouba toda a tua capacidade de se levantar de uma cadeira ou de caminhar livremente. E aí no final acontece essa coisa que é cabulosa pra mim, que é o nosso estilo de vida vira dependente de medicamento. Porque a gente contrai tanto problema com um estilo de vida que é mais conveniente e que tem menos movimento, que a forma de lidar com esses problemas se torna um uso de uma porrada de medicamento. E hoje você tem pessoas de 30 anos, pessoas de 35 anos, que já têm uma gavetinha de medicamentos que eles têm que tomar todo dia. Um é para dor daqui, outro é para inflamação dali, outro é para perda de cabelo, outro é para depressão, e você tem coisas que não aconteciam antes. E isso pra mim é absurdo. A gente usa medicamentos para compensar faltas ou falhas no nosso estilo de vida. Então, existe uma diferença grande entre atividade física e exercício físico. E é aqui onde eu quero começar a nossa discussão. Porque geralmente quando a gente pensa em usar o corpo para melhorar a saúde, a gente pensa ou em ir para academia, ou em começar a correr, fazer natação, algum tipo de exercício, né? O ponto é que essas coisas são muito boas, elas ajudam pra caramba e a gente vai muito longe usando o exercício, mas existe uma prioridade que vem antes disso, que também tem relação ao corpo, que é a atividade física, o movimento em geral. E a atividade física é todo tipo de movimento que é feito sem o propósito de melhorar os seus níveis de fitness, por exemplo. Eu me levantar dessa cadeira e ir buscar um copo de água. É você andar até a porta de casa, sair para o supermercado, voltar, ou sentar numa cadeira, levantar e ir para o trabalho. O movimento durante o dia é atividade física. O exercício físico é um tipo de movimento que é desenhado para aumentar algum nível de fitness. E geralmente é um tipo de movimento que é repetitivo e que é uma tecnologia que a gente inventou para melhorar o nosso corpo, ainda que ela não seja a mais natural possível. Você não vê nenhuma outra espécie de animal fazendo o exercício físico. Você não vê um leão que levanta de manhã e aí ele faz umas flexões, ou ele faz uns sprints, umas corridas, um pique pra cá, um pique pra lá, um pique pra cá, um pique pra lá, só pra ele ficar em forma. Ou um macaco que levanta e faz uma barra fixa no galho da árvore só pra ele ter a força. Não, todos os outros tipos de animais, eles têm movimento durante o dia inteiro. Isso não quer dizer que exercício é ruim, pelo contrário, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Mas quando a gente está falando de imunidade e de resiliência ao estresse, a nossa primeira prioridade é o movimento físico, é a frequência da atividade. E aqui tem um cara uma vez que a gente trouxe para um evento da Mind Valley. E ele chama Jason Prowl. Jason Prowl é o fundador do Human Longevity Project. E esse foi um documentário que estudou as pessoas centenárias. Existem lugares do mundo onde é comum as pessoas passarem 100 anos nos dias de hoje.
E esse cara, ele viajou para todos esses lugares. Você tem, por exemplo, Osaka, no Japão, é uma dessas cidades. Você tem um lugar na Costa Rica, você tem alguns lugares na Sicília, no sul da Itália e outros lugares no mundo onde você tem essas chamadas zonas azuis, que são lugares onde até é comum as pessoas viverem até os 105, 110 anos, talvez. E ele tava lá, pô, o que essa galera faz que a gente não faz? E uma das coisas que ele viu é que quase ninguém vai pra academia, sabe? Eles não levantam peso, eles não saem pra correr uma maratona ou, sabe, fazer aula de natação. Não, eles não têm uma rotina de exercício. O que eles têm é que é uma rotina diária que faz com que eles não parem de se mexer. Esses caras ou eles estão cuidando do jardim, alguns deles trabalham com agricultura, nada muito pesado, mas que eles estão plantando alguma coisa, ou eles estão caminhando para ir visitar um parente ou um amigo, ou eles estão em pé, ou eles estão se mexendo o tempo inteiro. E aí, se você for parar para pensar, o nosso corpo foi desenhado com a função de se mexer o tempo inteiro. O teu corpo é o resultado de um código genético que evoluiu por milhões de anos. Você tem o primeiro Homo sapiens lá por mais ou menos 300 mil anos atrás. Mas o Homo sapiens, os ancestrais dele são os primeiros primatas. E os primeiros primatas vão a 85 milhões de anos atrás. E desde aquela época, a genética daquele tipo de organismo começou a evoluir para prosperar no estilo de vida e no ambiente que eles tinham. E essa evolução levou a evolução das espécies que tem o ser humano hoje. Então, você mais ou menos pensa assim, por mais ou menos esses 85 milhões de anos, a genética, o código genético que constrói o teu corpo vem evoluindo. E uma coisa que a gente tem em comum entre o Homo sapiens e o Neandertal e os primatas ancestrais é que nenhum de nós produz nosso próprio alimento, como as plantas fazem com a clorofila e a luz do sol. Então a gente precisa se locomover para encontrar alimento. E para se locomover a gente precisa usar os músculos do corpo. Não precisa ser com muita intensidade, mas a gente precisa estar em movimento. E como a comida era escassa até mais ou menos 10 mil anos atrás, que 10 mil anos atrás o que você tem? Você tem o Raul Seixas, você tem a Revolução Agrícola, que foi quando os seres humanos pararam e descobriram que eles podiam trabalhar com a terra para cultivar a comida. Então eles não precisavam mais ser caçadores e nômades e buscar comida o tempo inteiro e viver em função disso. Então ali a abundância de comida começou, mas até 10 mil anos atrás o ambiente é que a comida era escassa. Então a genética de 85 milhões de anos evoluiu para esse tipo de estilo de vida, em que você está se movendo o tempo inteiro. Ou você acorda e a preocupação durante o dia inteiro é não morrer com um predador e encontrar comida. Então todo o tempo o corpo está se mexendo. Pouco tempo o corpo está parado, sedentário. E o corpo desenvolveu esse mecanismo para beleza. Se a gente tem músculo que está se movendo o tempo inteiro, então vamos fazer com que os outros sistemas que fazem bem para o corpo se comuniquem com o músculo, porque o músculo é uma coisa que está se mexendo o tempo inteiro e está criando sinais. Então você tem, por exemplo, assim, a tua capacidade cognitiva aumenta nos intervalos de exercício físico. Quando a gente, centenas de milhares de anos atrás, caçava para comer, uma das técnicas era matar um animal de exaustão. Você via um antílope, e esse antílope ele corre mais rápido que você. E então quando você chega perto desse animal, ele sente a tua presença e ele foge de medo. Ainda que ele corra mais rápido, você consegue se mexer por mais tempo. Então você caminha até mais ou menos a direção que o antílope foi. Uma hora, como o antílope corre muito rápido, você perde de vista. E aí você para de se mexer, você para de caminhar e você tem que adivinhar para onde o antílope foi. Então você tem que olhar a pegada, você tem que olhar o arbusto se mexendo. E aí o que acontece é que o cérebro, enquanto você parou de se mexer, aumenta as suas capacidades cognitivas para que você descubra, adivinhe onde o animal foi. E aí você volta, eu acho que ele foi naquela direção.
E aí você volta a caminhar naquela direção até que você encontra o antílope. E aí ele olha pra você e ele sai correndo de novo. E aí você para e pensa pra onde ele foi. E você repete esse ciclo várias vezes até que você encontra o animal e ele não tem mais energia pra correr. E aí você tem a oportunidade de matar e comer o animal. Então as pessoas que sobreviveram foram aquelas que aumentaram a capacidade cognitiva entre intervalos de contração muscular. E até hoje essas coisas acontecem. Tem um estudo, por exemplo, na Alemanha, que eles colocaram as pessoas para aprender vocabulário de alemão. E tinha um grupo que apenas estudava e um grupo que fazia uma corrida ou caminhada e aí estudava. E esse grupo que fez exercício antes de estudar teve um rendimento de mais ou menos 33% melhor em decorar o vocabulário do idioma alemão do que a galera que apenas sentou para estudar. Então você vê que a tua capacidade cognitiva depende, se conecta muito intimamente com o corpo, com o movimento do corpo. E aí você tem, por exemplo, a estrutura óssea. A mineralização dos ossos depende de um sinal que vem da contração muscular. Tanto que uma das melhores formas de aumentar a densidade dos ossos é começar a levantar peso. Quanto mais você contrai os músculos do corpo com bastante densidade quando você está levantando peso, mais sinais você manda para a estrutura óssea de que a gente precisa de mais mineralização. E aí os ossos ficam mais densos e mais fortes. E o sistema linfático, outro exemplo. Você tem um sistema de circulação que serve para ajudar a desintoxicar o corpo e é um dos principais atores no teu sistema imune. É onde estão todos os linfonodos, que são tipo o quartel-general dos soldados e dos policiais que compõem o teu sistema imune. E esse sistema, diferente do sistema de circulação de sangue, que tem um coração que funciona como uma bomba que mantém o sangue em circulação, a circulação do sistema linfático não tem uma bomba como o coração. Ela depende da gravidade e da vibração do corpo, conforme você movimenta o corpo. Se você está caminhando, se você está correndo, se você está pulando, existe contração e uma diferença de pressão em diferentes partes do corpo que faz com que o sistema linfático comece a circular. Se você está deitado ou sentado o tempo inteiro, isso não acontece. E é uma das coisas que diminui a desintoxicação do corpo e também o sistema imune. Então você tem vários sistemas que dependem do movimento do corpo. Mas hoje, o estilo de vida é bem diferente. Há mais ou menos 250 anos a gente teve a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial falou assim, ó, tá vendo aquela galera trabalhando pesado no campo com a agricultura? A gente não precisa mais disso. A gente consegue fazer um processo de manufatura e construir o nosso alimento sem mexer fisicamente. A gente coloca máquinas para fazer essas coisas. E dali pra frente, a vida ficou cada vez mais conveniente. E ainda que isso, em algumas formas, melhorou bastante a qualidade de vida, acesso à informação, desenvolvimento tecnológico, por outras, diminuiu a nossa necessidade ao movimento. Só que o movimento é uma necessidade pro corpo. Então foi a partir da Revolução Industrial que você começou a ver problemas como obesidade, ou diabetes, ou doenças cardiovasculares, inclusive coisas como demência, Alzheimer ou mal de Parkinson, que são coisas que não eram predominantes na população antes da vida mais conveniente, quando teve menos movimento. A gente diminuiu a necessidade de prover uma necessidade do corpo, que é o movimento. E aí você vê os resultados dessas coisas. Por exemplo, a gente sabe que as pessoas que passam mais de 8 horas sentadas por dia têm o dobro de chances de contrair uma coisa como diabetes. Aí você tem problemas como a sarcopenia, que é a perda de massa muscular depois dos 30 anos, que acontece a cada ano, quando você não usa os músculos, que lá na frente vira em problemas metabólicos, ou lá na frente vira em fratura óssea, ou lá na frente, quando você fica mais velho, ela rouba toda a tua capacidade de se levantar de uma cadeira ou de caminhar livremente. E aí no final acontece essa coisa que é cabulosa pra mim, que é o nosso estilo de vida vira dependente de medicamento. Porque a gente contrai tanto problema com um estilo de vida que é mais conveniente e que tem menos movimento,
que a forma de lidar com esses problemas se torna um uso de uma porrada de medicamento. E hoje você tem pessoas de 30 anos, pessoas de 35 anos, que já têm uma gavetinha de medicamentos que eles têm que tomar todo dia. Um é para dor daqui, o outro é para inflamação dali, o outro é para perda de cabelo, o outro é para depressão, e você tem coisas que não aconteciam antes. E isso para mim é absurdo. A gente usa medicamentos para compensar faltas ou falhas no nosso estilo de vida. Então aqui eu quero que você tenha uma coisa bem clara, que o movimento do corpo não é uma coisa que a gente faz para construir um corpo legal. O exercício serve para isso, o exercício serve para construir o corpo que a gente quer. Eu quero correr mais rápido, eu quero ser mais forte, eu quero ter mais resistência, eu uso o exercício para construir os meus níveis de fitness. O movimento, ele serve para prevenir o decaimento do corpo. Sabe, essa questão de você chegar nos 30 anos e estar tomando um monte de medicamento, ou de você chegar a 50 anos e ter dor nas costas e ter que fazer fisioterapia, e quando você tem 60 você tem dificuldade para caminhar ou para andar de bicicleta, essas coisas não são normais. Ainda que hoje a gente pensa que elas são. A gente vê uma pessoa de 60 anos que consegue, que é ativa e que anda de bicicleta e que brinca com os netos, e a gente bate palma e fala, nossa, parabéns, que história inspiradora. E claro que é inspiradora, mas não deveria ser assim, porque todo o corpo, todas as pessoas, o corpo do ser humano é desenhado para estar ativo e em ótimas condições quando você tem 60 anos. Só que quando a gente retira o movimento da rotina, as coisas vão decaindo. Então, o movimento é uma necessidade para o corpo. A saúde depende do movimento. Ela não depende do exercício, mas ela depende do movimento. Então, a resposta aqui vai ser manter o corpo ativo durante o dia. E se exercitar 1 hora por dia não é a resposta dessa longevidade. A gente tem, por exemplo, tem vários estudos, mas tem um estudo da Austrália que acompanhou pessoas por 15 anos, e eles veem que as pessoas que são sedentárias, que passam várias horas sem se movimentar durante o dia, elas ainda assim morrem mais cedo, mesmo se elas têm uma rotina de fazer um exercício 1 hora por dia, de ir pra academia fazer um elíptico ou de levantar um peso. Mas se elas passam muito tempo paradas, elas ainda assim têm as mesmas chances de morrer mais cedo. Porque existe uma diferença. Se exercitar é uma coisa, mas movimento é outra coisa. E o nosso principal foco, mais básico, é o movimento. Como que a gente traz isso pra rotina diária? É simples e prático. E a gente vai começar agora. Agora, nesse exato momento, se você topar, eu vou te convidar a fazer 30 agachamentos. Bora lá? Eu vou levantar e a gente vai fazer ele agora mesmo. Bora lá, sem segredo. A gente agacha e levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai até 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Beleza, como é que você está se sentindo? Presta atenção agora. Você pode ver, o coração deu uma acelerada, nada demais. Não é uma coisa, nossa, tô morrendo, acabei de treinar. É apenas uma elevada no batimento cardíaco. É exatamente aqui onde a gente quer chegar. Agora, coloca um despertador para daqui 2 horas. E daqui 2 horas você vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer. E depois 2 horas depois disso, e 2 horas depois disso. E a cada 2 horas você faz 30 agachamentos. Pode ser flexão também, pode ser polichinelo, pode ser burpees, pode ser algum tipo de movimento que aumente o batimento cardíaco, que funcione para isso. E a ideia aqui é que eu já coloco o meu despertador automático. Tem um despertador que começa às 11 da manhã, porque às 9 eu sempre estou fazendo yoga.
Então, às 11 da manhã, a 1, 3, 5, 7 e 9 da noite. E eu coloco ele no meu celular para que ele seja... Todos os dias ele se ative automaticamente. Eu não preciso colocar esse despertador cada vez. E cada vez que esse despertador desperta, eu paro o que eu tô fazendo e gosto de fazer flexão, então eu faço mais ou menos umas 30 flexões. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.